Nós estamos falando sobre cura da alma esses dias. Hoje eu vou falar sobre orfandade. Pastor Carlos já iniciou o culto aí, falando sobre a questão da paternidade. Orfandade e paternidade são dois temas que estão interligados. Isso aqui é uma mensagem que dura 8 dias. Eu começo pregando hoje, só termino quinta-feira que vem. Amém, gente? Amém. Então, hoje eu começo falando sobre orfandade. O que é orfandade? Como que funciona a orfandade? Por que da orfandade? Como se livrar da orfandade? Na quinta-feira que vem eu vou falar sobre paternidade. A questão da paternidade é uma questão extremamente importante. Pode abaixar um pouquinho o retorno agora, só para abrir mesmo. A altura está boa. Você vai ler comigo 2 textos. A possibilidade de eu derrubar esse teclado aqui é grande. Deixa eu ver como é que está aqui. Não, não cai não. Existe possibilidade. Você vai ler comigo 2 textos. Pode continuar sentado. Depois que a gente lê, aí nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Salmo 103, verso 1 até o verso 5. Quero dar boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam aqui essa noite. Você é bem-vindo, é bom ter você conosco. Venha mais vezes, tá bom? Tem uma frase que nós estamos falando toda quinta-feira, você lembra qual que é? Não existe cura para quem não acha que precisa. Não existe cura para quem não acha que precisa. Não, eu não preciso não, eu já estou assim 100% curado. Cuidado para você não passar o céu direto e errar até o trono de Deus. A cura, ela é um processo, assim como a ferida é um processo, a cura também é um processo. E eu só serei curado na minha alma quando meu coração se abrir para que eu seja ministrado. Traduzindo, quando eu reconheço que eu preciso ser curado naquela área. Usei aqui o exemplo de Isaías, não foi? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo veio e tocou aonde, Isaías? Tocou onde? Nos lábios de Isaías. O anjo não tocou no olho, não tocou no ouvido, não tocou na mão, tocou nos lábios, porque ele reconheceu que os lábios eram impuros. Na área que você reconhece que você precisa ser tocado, o Senhor te toca. E o Senhor traz cura para o seu coração. O que a gente tem que entender? É que as feridas na alma, elas funcionam como um processo. Eu acho que ia ter aqui uma imagem, não ia? Do culto de hoje. As feridas na alma, elas funcionam como um processo cíclico. Uma pessoa que foi abusada, ela tem grande possibilidade de se tornar um abusador. Uma pessoa que foi abandonada, ela tem grande possibilidade de também abandonar. Uma pessoa que foi rejeitada, ela tem grande possibilidade de rejeitar. Uma pessoa que teve um problema de orfandade, ela tem grande possibilidade de reproduzir essa ferida. Pastor, se foi tão ruim para ele, por que ele reproduz? Ele reproduz porque aquele é o comportamento que ele aprendeu. E para ele, aquele comportamento está certo. E ainda que ele queira fazer diferente, ele não consegue fazer. Ministrando uma moça, já estou pregando, viu gente? Nós vamos ler texto já. Ministrando uma moça em cura e libertação, ela colocou 1000 defeitos na mãe dela. O problema é com a minha mãe é um problema. E ela colocou 1000 defeitos na mãe. E ela listou um monte de coisas da mãe. E eu disse, agora eu vou fazer a pergunta que você não gostaria de ouvir. Que tanto você é parecida com sua mãe? E ela me respondeu com um sonoro: o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu disse, eu vou perguntar de novo. O quanto você é parecida com a sua mãe? Ela disse, eu não pareço em nada com a minha mãe. Eu disse, então vamos continuar a nossa conversa.
Ela disse, eu faço isso aqui, minha mãe também faz. Então está começando a achar. Já estamos começando a encontrar o caminho das pedras aqui. Tudo o que ela reprovava na mãe dela, ela também fazia. O problema entre ela e a mãe é porque as duas não se aceitavam, porque elas eram muito parecidas. Por isso que elas não se aceitavam. Agora, se ela não gostava daquilo que a mãe fazia, por que ela reproduzia? Porque havia um sangramento na alma dela, que fazia com que ela reproduzisse. Mas nós estamos diante daquele que cura, irmãos. Nós estamos diante daquele que sara. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, os machucados que estavam nele eram os machucados da sua cura. O sangue de Jesus é poderoso para trazer cura na nossa alma e sarar as nossas feridas. O processo de cura é redundante, é um processo. A cura não é uma varinha de condão. A cura é um processo. Primeiro eu identifico a raiz. E depois eu vou tratar o problema. Eu tenho um amigo que durante 25 anos ele sofreu com um zumbido no ouvido. Dizia ele que deitava, ficava a noite toda aquele zumbido. E ele foi no médico, foi no outro, foi no médico, foi no outro. Como ele é muito rico, ele foi tudo particular e pagando os exames mais caros que tinha, os médicos mais caros que tinha, e o zumbido continuando, e aquilo foi perturbando ele. Um dia, um médico falou para ele assim: seu problema não é para mim, vou te encaminhar para uma dentista, ela vai resolver o seu problema. Ele falou, o quê? Ele disse, vou te encaminhar para uma dentista, ela vai resolver o seu problema. Leva esse exame, entrega para ela, fala que eu encaminhei, o encaminhamento está aqui. Quando ele chegou lá, ela identificou que ele tinha feito um canal que tinha 25 anos. Quanto tempo tinha um zumbido? E nesse canal, o dentista esqueceu um algodão. E esse algodão gerou um abscesso, que obviamente estava com pus, e era esse abscesso que fazia o zumbido no ouvido dele. Achava que era ATM, achava que era não sei o que, achava que era não sei o que, era um cisto. Aí diz ele que aí a dentista falou assim, eu vou precisar rasgar. Quando rasgou, ele me contando, ele falou, rapaz, foi descendo um pus de dentro daquele abscesso. O mau cheiro de carne podre tomou conta da clínica. E era um mau cheiro. Eu fiquei com tanta vergonha, porque uma dentista tão bonita fez, se fosse feia, podia, então. Eu falei, não brinca não, porque está brincando, eu sei que está brincando, eu estou falando sério. E ele disse, e eu fui saindo do consultório, quando eu saí, o pessoal estava fazendo assim, ó, porque estava fedendo a clínica toda. E eu sabia que aquele mau cheiro vinha de mim. E eu passei tanta vergonha. Para piorar, ela falou assim, eu não posso. Aí, ó, Valdemar Neto, ó, glória a Deus. Aí ela disse, eu não posso colocar, eu não posso costurar agora. Eu tenho que pôr uma telinha aí, para não cair alimento aí dentro. Você vai para casa, pede para sua esposa ajudar, lavar 3 vezes por dia. Daqui 7 dias eu volto. Aí eu vou costurar. Diz ele, toda vez que a esposa dele ia lavar, aquele mau cheiro incendiava a casa. Um fedor, dizia que ficava envergonhado da esposa. 7 dias depois ele voltou, tomando antibiótico direitinho, fazendo a limpeza, ela costurou, o zumbido no ouvido foi embora. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Quando Deus aponta onde é que está a raiz do seu problema, tem hora que tem que rasgar. Tem assuntos que vai ter que ser tratado que você tem vergonha de falar sobre eles. Mas é a última vez que vai doer, porque o Senhor vai trazer cura e restauração. Como é difícil, irmãos, como é difícil ministrar alguém que sofreu abuso sexual. Seja homem, seja mulher, seja na infância, na idade adulta, adolescência, não importa a idade. Como é difícil, porque é um assunto delicado, é um assunto que dói.
Mas quando o bisturi de Deus passa, quando o bisturi de Deus passa, quando a água de Deus é jogada na ferida, o bisturi é a mesma água. Quando o remédio, que é a mesma água e o mesmo bisturi, quando o remédio de Deus é aplicado, a cura vem, a libertação vem, e você é livre para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Toda ferida na alma prejudica a sua relação com Deus, seja qual for a ferida, seja a rejeição, seja o complexo de superioridade e inferioridade, seja a culpa, seja a questão da orfandade, vamos falar agora, não importa qual que é a ferida, isso vai atrapalhar a sua relação com Deus, e Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Amém, querido? Amém. Chegamos na raiz, agora tem que rasgar essa raiz. Mas vai doer, não tem como te negar não, vai doer. Mas vai feder muito. Tem assunto que fede, irmãos. Tem assunto que fede. Ou seja, gera desconforto. Tem assunto que é bem desconfortável. Mas o Senhor quer curar você. Repita comigo, diga: o processo de Deus. Diga: o processo de Deus não é criar vergonha. Não é criar situação desconfortável. Diga: o processo de Deus é curar a minha vida. Amém, gente? Esse é o processo de Deus. Salmo 103. Bendiga minha alma o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos ler o 3 juntos? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Enfermidade aqui está falando de onde que é? A enfermidade? Da alma. Alma doente, alma adoecida, alma ferida, cura para a alma. Quem da cova redime tua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da... Diga para alguém perto de você: Deus quer curar você, porque Deus quer renovar você. Quantos querem ser renovados aqui no Senhor, irmãos? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Talvez você está só patinando até agora, está arrastando. O Senhor está falando que Ele vai te restaurar de maneira que você vai voar como as águias. Amém, gente? É isso que Deus está falando. Então, o Senhor vai curar você, liberar você, renovar suas forças e fazer você subir como a águia. Está entendendo? Agora abre aí Lucas capítulo 15, verso 20. Olha lá, o Valdemar Neto é do óleo lá. O homem é do azeite, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 20. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Encontrou, filho? Diz a palavra de Deus. E arrumando-se, foi para seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o que o pai fez, gente? Avistou, teve compaixão, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: olha só, olha para cá. O filho está se dirigindo ao pai: Pai, eu pequei, eu errei. Agora o pai não se dirige mais ao filho. Ele se dirigiu ao filho quando recebeu. Agora ele vai se dirigir aos empregados. Presta atenção, quando o pai te recebe, ele já te recebe te perdoando e te abençoando. Quantos perdoados temos aqui essa noite? Só os perdoados. Isso. O pai recebe o filho, e quando o pai abraça e beija, quando o pai se compadece dele, ele já libera sobre ele o perdão. E quando o filho agora pede perdão, ele já fala para os seus empregados:
E ele fala para os seus empregados o seguinte: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. O problema, irmãos, da orfandade, a orfandade é uma das piores feridas que alguém pode carregar. Dessa ferida da orfandade, vai iniciar um processo de adoecimento das relações. E é exatamente nessa mesma esteira de relacionamentos problemáticos, relacionamentos superficiais, é que Satanás vai agir para fazer com que a pessoa tenha um relacionamento superficial com Deus. Vou abrir um parênteses aqui, posso falar disso um outro dia. A maneira que você enxerga e a maneira que você valoriza os relacionamentos interpessoais é a maneira que você vai tratar o seu relacionamento com Deus. É desse mesmo jeito aí. Se os relacionamentos com as pessoas para você é algo que não tem valor, que não importa, que é superficial, e você não se importa com as pessoas, você também não vai se relacionar com Deus de outra maneira. Ah não, pastor, isso aí é heresia. Porque a minha relação com as pessoas é uma coisa, com Deus é outra. Meu negócio com Deus, aqui, só mistério, só eu e Ele. Lamento dizer que não é verdade. Carta do apóstolo João. O apóstolo João disse que se você não ama nem os irmãos a quem você vê, muito menos a Deus que você não vê. Quiser brigar, você briga com João, não é comigo. Ou seja, briga com a Bíblia. Então, quando uma pessoa vive um problema de orfandade, ela vai desenvolver um problema de relacionamento com Deus. Eu já era pastor, eu já tinha terminado o seminário, eu formei no seminário, não importa quando foi também, mas tem bastante tempo. Eu formei no seminário em 2001, e eu fui ordenado, quando a Rízia nasceu, eu já era pastor, eu já era ordenado quando ela nasceu, já pastoreava pessoas, já cuidava de pessoas, mas eu só descobri que eu tinha um problema de orfandade e paternidade quando a Rízia nasceu. Porque quando a Rízia nasceu, eu tive um choque, porque eu descobri que eu tinha um problema com meu pai, que foi embora, eu tinha 9 anos de idade quando foi embora. Meu pai foi embora e foi morar com outra mulher no mesmo bairro nosso. Ele passava na porta de casa, de mão dada com a amante dele. E a gente dizia, benção, pai, ele falava, Deus abençoe. E a gente passando tudo enquanto é dificuldade. Ele passava com ela cheia de sacola os dois. Mas eu fui de Belo Horizonte para Caratinga com 18 anos de idade. Fui para ser missionário, para trabalhar na implantação de igrejas. E é o que eu fiz lá. Só quando a Rízia nasceu, é que eu descobri que eu tinha um problema, não com meu pai apenas, eu tinha um problema com Deus. Preste atenção nisso. Você não está numa palestra motivacional. Você não está numa palestra para tratar as questões psicológicas. Você está sendo ministrado agora quanto ao seu relacionamento com Deus. Eu já era pastor de igreja, com diploma de teologia na mão, mas Deus para mim não era pai. Deus para mim só era chefe. É o que Deus era para mim, meu chefe. O que é que nós aprendemos quando criança? Qual é a visão que a gente tinha de Deus? Deus é um homem idoso, barba branca grande, cabelo branco grande, assentado num trono. Quem aprendeu assim? Vou te contar que eu descobri. Esse aí que te ensinaram é o Papai Noel. Esse aí não é Deus. Só que diferente do Papai Noel, a visão que a gente tinha de Deus é desse homem carrancudo,
sentado num trono, barbona grande, branca, cabelo grande, branco e com um chicote na mão, esperando você errar para punir você. É isso que nós aprendemos sobre Deus. Só que esta visão aqui é a visão dos senhores feudais, que tratavam com um punho de ferro aqueles que para eles trabalhavam. Tem gente que aprendeu que a oração dele só vale se for no templo e se for de joelho, porque Deus só recebe se for de joelho. Na visão dele, quanto mais humilhado ele tiver, mais Deus gosta, porque na visão dele, Deus não é pai. Estou te contando a minha experiência. Eu só fui descobrir que Deus era meu pai quando a Rízia nasceu e eu fui conversar com Deus, porque eu me vi com um problema. Falei: Senhor, nasceu essa menina, eu não sei o que vai ser dela, porque eu não sei ser pai dessa menina, eu não consigo fazer mais nada agora que já nasceu, e depois que nasce tem que viver. E Deus, conversando comigo, me disse: eu sou seu pai, e eu vou te ensinar a ser pai. Ou seja, talvez você já é salvo, talvez você já tenha o nome escrito no livro da vida, mas para você Deus ainda não é pai, porque aqueles que deveriam ter cuidado de você, ter abraçado você, ter zelado de você, um dia te abandonou. Mas eu quero te dizer, Deus é o seu pai. O que vai gerar as feridas, eu lembro que a Rita chegou em casa, e eu peguei ela no colo, e passei o nariz no dela, não é difícil, né, pelo tamanho do nariz, e disse: menina, eu sou seu pai. E ela abriu os olhos e olhou para mim, porque Deus ministrou no meu coração. O meu pai nunca tinha beijado a gente, nunca tinha abraçado a gente, nunca tinha dito para a gente: eu te amo. E no dia que Deus ministrou no meu coração, isso tudo veio à tona. Eu não sei como é que foi que você viveu, eu sei que você pode fazer diferente com seus filhos, com seus netos, com aqueles que estão perto de você, porque você é alguém que Deus trouxe aqui para tocar em você, para trazer cura em você. Então, alguém disse uma frase que eu vou repetir aqui, não é minha. Alguém disse: a infância é a estrada que construímos para andar por toda a vida. As experiências da infância é que vão te apontar para onde você vai seguir a vida toda. Tem um irmão nosso, vou deixar para ele mesmo depois contar por ele mesmo. Vou só contar a história, parte dela. Tem um irmão nosso que o pai foi ensinar ele a nadar. Pegou o menino: vai aprender a nadar, jogou na piscina. Menino pequeno. E soltou. E ficou olhando. Ele afundava e subia e bebia água, afundava, subia e bebia água. E ele olhava para o pai, um olhar de misericórdia. E o pai olhava o menino, e o irmão que chegou e tirou lá de dentro. Na cabeça do pai, estou ensinando esse menino a ser macho. Na cabeça do filho, meu pai quer me matar. Você consegue imaginar o tamanho da ferida disso? Eu ouvi de uma filha: pastor, minha mãe traiu meu pai a vida toda. E para meu pai não desconfiar que ela estava indo para trair, ela levava a gente. E dizia: você não pode falar nada para o seu pai. Você consegue imaginar o que é a alma dessa menina? A orfandade, ela é provocada pelo abandono daqueles que deveriam ser mais próximos e são distantes. A orfandade é provocada pela transferência de responsabilidade. Pais que deveriam proteger os filhos, colocam sobre eles a responsabilidade que são dos pais. As responsabilidades que são minhas, eu não posso transferir para os meus filhos. Porque se eu fizer isso, eu gero dentro deles um senso equivocado daquilo que é a paternidade. E eu gero orfandade dentro deles. Os filhos precisam entender
O que esse filho pródigo entendeu? Eu estou aqui, estou querendo comer comida de porco, mas na casa do meu pai tem comida à vontade. Os filhos precisam ter isso em mente. Eu estou errado, mas se eu procurar o meu pai me ajuda. O meu pai me abençoa. O meu pai estende a mão para mim. Se eu entrar numa enrascada aqui, eu sei com quem eu posso contar. Agora, um filho que teve problema de orfandade, ele pensa diferente. Se eu falar isso com meu pai, ele me mata. Nem adianta eu procurar meu pai, porque meu pai não está nem para mim. É assim que funciona. Então, esse é o processo da orfandade. O processo da orfandade, ele acontece quando a gente tem um comportamento diferente desse pai que nós lemos aqui. Vamos lá. Qual que é o processo correto, então? O coração aberto do pai para com o filho infrator. O verso 20 diz que o pai o avistou quando ele vinha longe. Talvez o filho veio de cabeça baixa. Talvez o filho veio olhando para baixo. Quem tem filho aí sabe como funciona. Quando os meninos fazem coisa errada, ele chega desconfiado. Oi, estou aí. Né? Então, é assim, né? Sabe como é que é? O filho, ele vem de cabeça baixa, diferente do pai. O pai está olhando, e vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou. Quando um pai não avista seus filhos, ele gera nesses filhos um processo de orfandade. O pastor falou aqui, ó, Jacó sabia até o tamanho da roupa de José. Ele sabia. Vamos fazer na medida. Ele mandou fazer a roupa. Vamos fazer uma roupa aqui. Vamos descobrir, vamos ver qual que é o tamanho da roupa para fazer. Não foi a mãe que mandou, ele, o pai, mandou fazer. O quanto os pais estão avistando os filhos. O quanto os pais conhecem dos filhos. Uma pessoa que sofreu o processo do abandono tem facilidade em abandonar. Tem facilidade em praticar a mesma coisa. O pai está olhando e vendo o filho vindo de longe. Talvez você está aqui e os seus pais se distanciaram tanto de você que você não sente liberdade de falar com seus pais. Hoje, já na fase adulta, você não se sente à vontade, tão distante que foi. Mas o Senhor está perto daqueles que invocam. O Senhor está perto de você, amém, querido? O Senhor está perto de nós. Aí, ele abre, ele tem um coração aberto para receber o filho, ele tem compaixão do filho. Ele age com compaixão do filho. Irmãos, é tão triste quando você vê filhos que são tão feridos pela falta de empatia e compaixão dos pais. E isso vai para a vida toda. Pais que não se compadecem dos filhos, pais que não têm misericórdia dos filhos. Comecei aqui falando da minha experiência. Um pai que vai embora e deixa nove para trás. Ele não quer saber se esses 9 comeu, se não comeu, se tem, se não tem. Ele está passando na porta, cheio de sacola, e vai embora. E ele não quer nem saber. Uma das coisas que Deus disse para mim, naquela noite de oração, eu em crise, Rize e Regiane, lá na maternidade ainda, eu em casa sozinho, uma coisa Deus falou para mim, Deus disse assim, eu sou um pai que nunca vai embora. E Deus disse, é isso aí que você vai fazer. Eu estou aí fazendo. Deus disse assim, eu não dou para os meus filhos tudo o que eu posso, porque eu posso dar tudo, mas eu dou tudo o que eles precisam. É isso aí que você vai fazer. E eu estou tentando fazer.
Está entendendo? A pior coisa que você pode fazer é esconder atrás das suas feridas e dizer: os meus pais fizeram assim comigo e eu estou vivo, vou fazer com os meus filhos também, e não tem problema. Você está vivo, porém ferido, e o Senhor está te curando para você curar os seus filhos. O Senhor está te curando para você curar quem está em volta de você, amém, querido? Porque o problema aqui é que a pessoa reproduz em família e reproduz nos relacionamentos. Irmão, tem gente que tem facilidade de abandonar a gente. Tem pessoas com quem você constrói laços de amizade que tem facilidade de abandonar você. Eles viram as costas para você e somem no mundo. Diz meu amigo que está lá em cima: cai na lapa do mundo. Some. Não quer saber se está vivo, se está morto. É porque ele tem um problema de orfandade. Então, para ele te abandonar, não tem problema nenhum. Agora, você não, você é curado, em nome de Jesus. Você não vai abandonar ninguém, você vai abençoar quem tiver que abençoar. Você vai ser bênção do Senhor na vida das pessoas, em nome de Jesus. Então, o pai, ele tem um coração aberto, o pai tem compaixão, o pai tem uma recepção calorosa para com o infrator. E o pai, ele vai fazer 3 coisas na vida do filho. Ele vai restaurar a identidade, a filiação e a honra. Gente que foi desonrado em casa tem dificuldade de honrar na rua. Vou repetir. Gente que foi desonrado em casa tem dificuldade de honrar na rua. Tem gente que ele não tem facilidade para honrar ninguém. Tem gente que não é grato por nada. Você pode fazer o que for por ele. Ele sempre vai pensar que você fez porque ele merece e porque você é obrigado. Quem está entendendo diz amém. Amém. Não me olhem com essa cara. Está vindo imagem na sua cabeça, não está? Repreende essas imagens. Gente que não sabe o que é honrar, não foi honrado em casa. Quando é que esse processo começa? É quando você fala com o filho assim: o filho do fulano estuda mais que você, é melhor que você. Olha o filho do fulano, vai dar certo na vida, você vai dar errado. Porque ele estuda, você não. Você está falando para o seu filho que o filho do fulano é melhor que o seu. E você está desonrando seu filho. Esse filho vai crescer, vai ser alguém que pratica desonra. Ele chega na igreja e não sabe respeitar ninguém. Para ele, o pastor e nada é tudo uma coisa. Ele não sabe o caminho da honra. Ele passa em cima dos diáconos ali, ó, e não cumprimenta os diáconos. Ele acha que o departamento infantil da igreja é uma obrigação da igreja. Toda igreja é obrigada a ter escolinha. Onde é que tirou isso? Onde é que você leu isso na Bíblia? É o caminho da desonra. O pai aqui, ó, ele recebe o filho, ele sabe honrar o filho. Ele fala: traz um anel, coloca no dedo dele. Ou seja, fala para ele, ele vai receber um anel, em cima aqui tem um brasão da família. Coloca o anel no dedo dele, dizendo: ele é da família, ele não é um estranho. Uma pessoa que tem problema de orfandade, ele sempre vai se achar um estranho no ambiente. Cheguei na igreja, já vim aqui 2 vezes, ninguém veio falar comigo. Ele tem um problema de vazio dentro dele. Ele não se sente em casa. Coloca uma roupa limpa nele, renova a identidade dele. Ele tem uma identidade. Coloca uma roupa nele e coloca uma sandália nos pés dele. Quem andava descalço era só escravo. O pai está falando: esse cara não é escravo, ele é meu filho. Você não é um escravo, amém, querido? Sabe por que nós estamos ministrando aqui esses dias, esses temas aqui? É porque você é livre para a glória do nome do Senhor. Você não é um escravo. E você não vai fazer com que a sua casa seja uma casa de escravos. Sua casa é uma casa de gente livre. Sua casa é uma família de pessoas livres que nasceram para a glória de Deus, para estabelecer a glória do Senhor e manifestar a graça do Senhor. O problema da orfandade é a reprodução. Agora, como que eu faço para deixar esse problema da orfandade? Como que eu entendo como que eu faço para entender e deixar? O processo, já falei, o processo ele é cíclico, você vai repetindo a mesma dor, a mesma coisa, vai repetindo. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, levanta a mão bem alto, mais alto você pode. Diga: eu abro mão
Diga forte, cara. Diga: eu abro mão da mentalidade antiga. Eu recebo a mente de Cristo, uma mentalidade nova, para a glória de Deus. Aleluia! A cura da orfandade está na mentalidade, meu irmão. A minha mentalidade tem que mudar. A palavra de Deus diz que Paulo disse, quando eu era menino, eu gostava de coisa de menino, eu agia como menino, eu tinha sentimento de menino, agora eu sou um adulto, eu tenho pensamento de adulto, sentimento de adulto, eu quero coisa de adulto. A Bíblia diz em Gálatas que o herdeiro, ainda que ele seja dono de tudo, ele é como escravo, como se não fosse dono de nada, porque ele é menino. Mas quando ele alcança a maioridade, o pai coloca tudo na mão dele, porque é dele. Mentalidade de orfandade, desenvolver a mentalidade de filho maduro, e Deus vai colocar as riquezas dele na nossa mão. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Deus me curou naquele dia, e eu consigo exercitar a paternidade com os meus filhos. Só que é mais, eu consigo exercitar com os meus discípulos, e eu vou formando discípulos e ministrando as pessoas, e eu tenho o maior prazer de visitar uma pessoa, de orar com ela, de saber qual que é a dor dela, e chorar com ela, e ligar e falar: e aí, como é que você está? E manda mensagem para um, e perturba o outro. A gente fica incomodado com isso. O pastor está insistindo demais nisso, porque eu tenho essa facilidade de querer abraçar e abençoar, porque o Senhor curou meu coração. Nós temos mentalidade de adultos, filhos adultos de Deus, para abençoar as pessoas. Levanta a mão assim, filho, você está sendo ministrado, amém? Diga: eu não sou o muro das lamentações. Diga: eu não vou viver lambendo as feridas. Eu sou livre em Deus. Deus é o meu Pai, para a glória de Deus. Aleluia. Eu preciso aprender o relacionamento com Deus. Olha o texto aí, o Gálatas 4, verso 6 diz: Deus enviou o Espírito, seu Filho, aos nossos corações, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Essa expressão significa Paizinho amado. Meu irmão, você tem um Pai amado que recebeu você. O Espírito foi derramado no seu coração. Você não pode ter mais mentalidade de órfão. O que é a mentalidade de órfão? É alguém que não sabe aonde recorrer, não sabe em quem buscar. Um órfão não tem amparo, um órfão não sabe aonde buscar. Um órfão, quando entra em crise, ele fala: agora eu não tenho aonde recorrer, eu não tenho pai, eu não tenho para onde buscar. Não, você não é um órfão, você tem um pai, você foi curado, sarado na cruz de Cristo. Corre para esse Pai amado, porque Ele te socorre. Uma pessoa que viveu orfandade tem muito medo. O medo é o seu parceiro diário, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não precisa ter medo. O medo, e se as pessoas me abandonarem? A pessoa que eu mais amava me abandonou, foi embora. E se eu casar e minha esposa me abandonar, meu marido me abandonar, meu filho me abandonar? Eu não quero fazer parte de igreja, porque vai que o pastor me abandona também. Não, querido, você tem um pai que ama você, que abençoa você, que nunca te abandona. Ele diz: ainda que o seu pai e sua mãe te deixarem, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Manda esse medo embora, você é livre no Senhor. Esse medo de ser abandonado é o medo da orfandade. É o medo de ser abandonado. Aí não confia em ninguém, não confia em nada. Eu preciso deixar a mentalidade de escravo, assumir a mentalidade de herdeiro. Eu preciso aprender um relacionamento profundo com Deus. Eu preciso abrir mão da mentalidade antiga. Agora, sabe qual que é um grande problema da cura em alguns? É que a dor dele faz com que pessoas fiquem em volta dele, e ele não quer ser curado. Ele acha que as pessoas só vão ficar em volta dele se ele reclamar alguma coisa. Não tem gente que todo dia está ruim? Todo dia é um negócio novo. Tem gente que todo dia tem alguma coisa para reclamar. O problema dele não é físico, é a alma doente. Ele acha que as pessoas, se ele falar estou bem, as pessoas vão sair de perto dele. Oh, que doença horrível. Tem gente que tem prazer de contar desgraça para as pessoas sentir dó dele.
Alguém parou perto de mim um dia, foi contando uns negócios, contando. 40 minutos só de desgraça. Misericórdia mesmo. Eu vou repetir, nós vamos acompanhar o irmão na frase aqui. 40 minutos só de desgraça, irmão, ele contou. Isso, vamos acompanhar o irmão aí, minha dupla. Aí, no que ele terminou, 40 minutos, ele me fez a pergunta fatal. Pastor, você não sente dó de mim, não? Eu falei, não. Sinto não. Tem dó nenhuma de você. Como assim não? Eu disse, seu problema resolve quando você olha para a cruz de Cristo. Jesus sofreu por você e te faz livre. Amém, querido? Sentei perto de 3 pessoas uma vez, parecia uma disputa de quem teve vida pior. E os 3 foi contando, cada um contando a vida pior do que o outro. Aí na hora que chegou a minha vez, eles falaram, e você? Eu falei, eu? Tinha motorista que me levava para a escola todo dia de manhã. Ficava 2 seguranças na porta da sala. Papai mandava um carro, motorista particular, me levar e me trazer da escola, e deixava lá 2 seguranças me vigiando, e a gente ia para a Disney 4 vezes por ano, e era um negócio assim, extraordinário. O cara falou, rapaz, sabia que sua vida era assim não? Eu falei, minha vida era assim. Até hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, tem as empregadas que vêm e servem um prato para mim, colocam um babadorzinho em mim assim. Aí eles viram que o negócio estava mesmo ficando feio. Não é nada disso não. Eu falei, claro que não é, rapaz, mas eu não estou aqui para contar desgraça, estou aqui para dizer, Jesus é bom, e Ele me deu uma vida nova. Tem gente que tem necessidade, que você sinta dó dele. Não, irmão, você não é o muro das lamentações, você é uma nova criatura, desenvolva uma mentalidade nova. Amém, querido? E para terminar, eu preciso rejeitar a influência do espírito de orfandade. Como é que eu faço para rejeitar o espírito de orfandade? É quando eu olho para trás, vejo que quem deveria ter estado perto de mim me abandonou, mas eu agora não vou abandonar aqueles de quem eu preciso estar perto. Aí eu estou rejeitando o espírito de orfandade na minha vida. Olha para as coisas que você discorda da família em que você foi criado e faça diferente. E o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Está entendendo, irmãos? Agora, se você está permitindo o ciclo se repetir, você está produzindo as mesmas feridas com que você foi ferido. Quero convidar você a ficar de pé.